Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano, olha que maravilha de flor, esta é a Alice, quem me segue já conhece essa maravilha, lindíssima. Você tem rosas do deserto que estão com dificuldade para segurar as flores, os botões estão sendo abortados antes das flores abrirem, ou as flores abrem, duram pouco tempo, caem rapidamente, ou nem chegam a abrir, enfim, problemas com a floração. Então esse vídeo aqui é para você, eu vou te falar quais são as causas e o que você pode fazer para estar resolvendo este problema. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, tá? Se inscreve aí no canal, marca o sininho para o YouTube sempre notificar você quando tivermos novos vídeos por aqui. E se você quiser dar suporte aos conteúdos que nós produzimos, você pode também ser membro. Seja membro aqui do canal, clicando no botão que está aqui embaixo do vídeo. Todo mundo que cultiva rosa do deserto quer ver isso aqui, né? As flores, tá? Então olha só, a diversidade ela é infinita. Nós temos centenas ou milhares de tipos diferentes de flores hoje nas rosas do deserto. Talvez seja por isso que essas plantas estejam sendo tão admiradas e tão cultivadas ao longo dos últimos anos, porque a diversidade de flores é muito grande e as pessoas geralmente despertam aquele senso de colecionismo, né? Vê uma flor que não possui e quer ter aquela flor na sua coleção, quer ter um jardim assim todo florido com várias flores diferentes. Então, por causa desse grande atributo aqui, as rosas do deserto são realmente as plantas do momento, tá? Porque elas se adaptaram também muito bem ao nosso clima e elas podem florir ao longo de todo o ano, tá? Bom, mas tem muita gente se frustrando por aí, tem muita gente que não consegue fazer sua rosa do deserto florir, e quando a sua planta começa a produzir os botões florais, você fica ali feliz, de repente aqueles botões começam a cair, ficam marrons, caem antes de mesmo da flor abrir. Ou a flor abre e abre com as pétalas ali meio cortadas, mal formadas, e aí você não entende o que está acontecendo. Então, para você conseguir fazer a sua planta produzir suas flores com a melhor qualidade possível, para você fazer essas plantas produzirem as flores e essas flores durarem por mais tempo possível, evitar também o famoso abortamento de botões, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para você. Eu vou te falar os motivos que levam isso a acontecer e como você pode estar resolvendo, tá bom? Primeiro motivo que causa uma pouca formação de flores ou má formação de flores é a falta de sol. Plantas que são cultivadas à meia sombra, plantas que são cultivadas ali em um local que toma sol só em uma pequena parte do dia. Então essa pouca quantidade de sol pode gerar uma baixa carga de energia nessa planta. Essa planta está fazendo pouca fotossíntese, né? A rosa do deserto é uma planta que faz muita fotossíntese, precisa de muita energia, e a flor é um órgão que consome muita energia. Então se tem pouco sol, tem pouca energia, pode faltar nutrientes e energia para essa flor se abrir ou essa flor abrir da forma correta, tá? Então veja, primeira coisa, veja se sua planta está tomando ali 5, 6 horas de sol por dia, que é o tempo ideal de sol que a sua planta tem que tomar, tá bom? Uma outra coisa que acontece demais é com relação à adubação. Nós temos dois extremos na adubação. Nós temos a adubação em excesso e a adubação em escassez. Esses dois cenários aí causam um problema de abortamento de flores, causam problema de má formação de flores ou inibe até a floração. A flor não chega nem a ser formada, tá? Então, se você aduba a sua planta, você tem que ter certeza do adubo que você está utilizando, o que é que tem nele, a quantidade certa para você estar usando. Então veja nas instruções do adubo que você comprou, veja lá a recomendação de uso. É muito importante que você veja essa recomendação de uso e nunca ultrapasse a quantidade recomendada pelo fabricante do adubo que você está utilizando, tá? Eu já mostrei vários adubos aqui no canal, então dá uma olhada aí na playlist sobre a adubação que você vai entender melhor o que eu estou falando. Então nunca ultrapasse. Quando se trata de adubação, menos é mais. É melhor você colocar adubo de menos do que adubo de mais. Se você colocar adubo de mais, é um problema, porque a adubação em excesso,
ela vai prejudicar a sua planta de várias formas, né? Ela vai prejudicar o substrato ele vai ficar sobrecarregado, saturado e leva um tempo para esse substrato se recuperar. E enquanto esse substrato não se recupera, a sua planta vai ficar ali com um déficit nutricional, porque ela não consegue absorver os nutrientes que ela precisa quando tem adubo demais do substrato. O substrato está muito salinizado, tem muitos sais minerais e muitos desses minerais eles inibem a absorção de outros minerais que são importantes para a planta. Então você às vezes exagera na dose e aí você, em vez de estar fornecendo uma quantidade alta, uma quantidade ideal de nutrientes para a sua planta, você está causando um déficit nutricional porque ela não consegue absorver os nutrientes quando eles estão em excesso aqui no substrato. Então o equilíbrio é fundamental. Então se você tem plantas que estão com dificuldade para florir, estão demorando para florir, estão abortando os botões antes desses botões abrirem, né? Ou estão produzindo poucas flores, enfim, problemas com a floração, veja se você está adubando corretamente. Porque quando a flor sai mal formada, a planta não consegue formar essa flor adequadamente, pode ser déficit nutricional. E o déficit nutricional ele é causado tanto pela adubação escassa, está adubando pouco, tanto também pela adubação em excesso, está adubando demais. Ambas as situações aí geram um déficit de nutrientes aqui para a sua planta e ela não vai ter aqueles nutrientes necessários para ela desenvolver essas flores maravilhosas. Tá gostando do vídeo? Já vai deixando o like aí, curte o vídeo que você ajuda demais aqui o canal. Um outro problema muito comum que vai atrapalhar o desenvolvimento das flores aí nas suas rosas deserto são algumas pragas que comumente ficam ali rodeando essas flores, né? As regiões onde as flores são formadas. Pode ser ali pulgões que ficam geralmente nos botões florais, pode ser ácaros que muitas vezes você nem enxerga, né? E aí você acaba tendo esse problema aí de má formação ou abortamento de botões por causa dos ácaros. Então faz uma investigação aí, tá tendo esse problema? Então vê se corrige o sol, vê se o sol está ok, vê se a adubação está ok e veja se existe praga circulando, né? Dá uma olhada nas folhas, dá uma olhada nas flores, verifica com a lupa, né? Às vezes a lupa ajuda a enxergar e aí você tem a certeza se não tem pragas circulando. Se tiver pragas circulando, essas pragas com certeza podem estar causando o problema na floração da sua planta. Tanto a má formação como a não formação de flores ou o abortamento dos botões podem ser causados por pragas como ácaros, pulgões e cochonilhas, tá? Então fica de olho para ver se esses bichinhos danados não estão andando por suas plantas. Não acabou não, tem outro problema que comumente pode danificar essas flores, tá? Contato com químicos. Eu sei que muitas vezes a gente fica ali desesperado para controlar as pragas, para resolver problemas, até mesmo a adubação. Então se você vai jogar algum produto nas suas plantas, evita jogar nas flores, tá? Então a maioria das substâncias químicas que nós usamos nas plantas, quando em contato com as flores, elas danificam tanto os botões, as pétalas, né? Então elas vão causar a queda dessas flores, as flores não vão durar tanto e aí você pode ter esse problema por causa de um produto que você está usando, pensando em beneficiar a sua planta e você acaba estragando as flores, tá? Então qualquer substância química que você utilizar, evita jogar nas flores porque elas com certeza vão danificar as pétalas. E se sua planta está formando o botão ainda, o botão pequenininho, evita mexer nela. Tem muita gente que fica tão feliz quando a planta está formando os botões florais que, meu Deus, eu preciso proteger essa planta para que ela consiga formar sua flor direitinho. E aí que está o problema, porque o botão floral, quando ele está sendo formado, exposto ali diariamente a uma determinada quantidade de sol. Aí você vai lá, muda aquela planta de lugar, a planta sofre um estresse durante a formação desse botão floral e o botão floral vai lá e cai porque você mexeu nela. Então, ó, se a planta começou a produzir flores, deixa ela quietinha, não mexe nessa planta. Se você quiser mexer, pode mexer depois que a flor está aberta, tá? Tem flores que são escuras, né? E a gente quer proteger do sol para que a cor da flor dure por mais tempo. E aí, nesse caso, quando a flor abrir, aí você pode mudar ela de local. Enquanto o botão está crescendo ainda, evita mexer
essa planta, tá? Evita mudar ela de local, porque isso pode causar o abortamento de botões. Você tendo aí esse equilíbrio na adubação, na exposição ao sol, na quantidade de regas, com certeza você vai ter plantas floridas. Algumas vão ter mais facilidade, outras não, e isso é normal, tá? Então isso é importante que você saiba que, por exemplo, flores como essa aqui, ó, simples, elas são muito mais floríferas, mais fácil de segurar, mais fácil de abrir do que essa aqui. Muitas delas são pesadas, olha como essa aqui fica olhando para baixo, né? Porque ela é pesada. E é uma flor que foi desenvolvida artificialmente, né, pelos produtores. Na natureza, a rosa do deserto ela não tem a flor assim. Então é uma planta que naturalmente não está pronta para esse tipo de floração. Então muitas delas vão ter dificuldades para abrir. Quanto mais camadas de pétalas você tiver, maior é a dificuldade, maior é o esforço da planta para abrir essa flor, tá? Então entenda isso. Entenda que você tem que ter equilíbrio em todos esses fatores que eu falei nesse vídeo. Algumas vão florir mais, outras vão florir menos. E assim seguimos, sem se frustrar. O conhecimento aí vai te ajudar a evitar essas frustrações e a entender as suas plantas, tá bom? E assim você vai curtindo aí cada fase do cultivo. E aí, você tem problemas com flores aí nas suas rosas do deserto? Conta pra mim aqui nos comentários. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar à vontade. Me segue no Instagram, que está aqui embaixo, tá? Qualquer dúvida, volta aqui, assiste de novo, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de responder e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.